tem o Cerrado, você já tem a Mata dos Cocais e o comecinho da Floresta Amazônica. E o clima, ele já começa a ser mais chuvoso, né? A ter maior quantidade de chuvas ao longo do ano, uma temperatura mais estável, né? E a gente vai ver agora, nesse capítulo da população aqui, a gente vai ver outros aspectos da região do meio norte e também da floresta amazônica, ou do agreste, né? A importância que eles tiveram para as outras sub-regiões, tá? Deu mais ou menos para dar uma clareada assim, mais ou menos o que eles eram. Deu. Laila, bom dia, seja bem-vinda, tá? Bom dia, professor. A gente estava esclarecendo algumas dúvidas aqui que ficaram no capítulo passado, tá? Do capítulo 9, do capítulo 10, na verdade. Você tem alguma coisa que ficou ali, antes da gente passar para o capítulo 11? Não? Ok. Então, capítulo 11, página 38, certo? Página 38, vamos continuar falando sobre a região Nordeste, uma região muito, mas muito importante para a história do Brasil, né? Como a gente sabe, quando os europeus chegaram aqui pela primeira vez, chegaram na região Nordeste, né? Ali no litoral da Bahia, né? Porto Seguro, aquela região ali do sul da Bahia. E a região Nordeste, o litoral da região Nordeste, foi onde a ocupação portuguesa aconteceu de forma mais rápida, né? Aconteceu, né? Que Portugal chegou aqui no Brasil e durante 30 anos, como vocês citaram na história, o negócio é mais ou menos assim. O Joaquim, navegador lá. Joaquim, Pedro Alves chegou lá no Brasil lá e, assim, tem mato lá. Tem para Brasil e tudo, mas ninguém viu ouro lá, não. Ah, deixa aquilo lá, depois a gente vê como é que faz. E ficou assim por 30 anos, né? Aí o medo aí quando eles perceberam que os espanhóis, que os franceses pudessem vir aqui e ocupar essa região, aí eles falaram assim, nossa, a gente tem que arrumar um jeito de fazer umas vilas lá, uma cidade, para falar para os outros que, ó, Portugal tá lá, isso aqui é de Portugal e é nosso. Ninguém, não tem nem essa de francês chegar lá, fazer porto, fazer esse negócio, não. Né? O Brasil, que na época era terra de Veracruz, pertence a Portugal. E o início dessa ocupação foi justamente aqui na região Nordeste, né? Então, ela é muito importante justamente para o nosso país, para a história do nosso Brasil, certo? Então, a gente começa falando aqui, região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil, tá bem? Aí a gente tem os dados da região Nordeste em 2018, tá? 56 milhões de habitantes, né? Ali 73% da população vive em cidades. 56 milhões de habitantes é quase a população da França, pouco menos que a população do Reino Unido. Então, é muita gente mesmo vivendo na região Nordeste. A gente tem uma densidade demográfica bastante alta para os padrões brasileiros, né? A densidade demográfica só perde justamente para a região sul e para a região sudeste. Uma coisa importante, a área, o território, como a gente falou, é a terceira maior, né, região do Brasil, 1.794 municípios. A gente viu na região norte, né, que eram menos de 500 municípios. Aqui a gente já tem quase 2.000 municípios na região nordeste, né? E uma coisa importante, a participação no PIB nacional, cerca de 13,9%, né?
E isso é 2012. Hoje deve estar ali entre os 15% e 17%, né? Então, mesmo sendo a segunda a região mais populosa do Brasil, você tem aí uma participação um pouco pequena se a gente for comparar, com, por exemplo, a região sudeste e a região sul, que a gente vai estudar mais para frente nesse ano, certo? Então, 9 estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, né? Temos aí vários estados que cada um tem algumas características próprias, principalmente na linguagem, né? O sotaque, você consegue perceber, assim, várias diferenças entre o sotaque da Bahia, o sotaque de Pernambuco, o sotaque do Ceará, né? A língua, ela acaba sendo uma das marcas muito, muito importantes da região Nordeste. Falamos aqui sobre o início da ocupação, né? Como falei para vocês, foi o primeiro lugar onde os portugueses chegaram, começaram a colonizar ali, fazer os centros de colonização, iniciar as atividades econômicas, né? Então, foi muito importante nesse começo para Portugal conseguir colonizar essa região, né? E se a gente lembrar, Portugal, ela é um país pequeno, né? E Portugal é o litoral da Bahia, não é? hã? O tamanho dele é quase o tamanho do litoral da Bahia, né? Aqui, a parte de baixo ali, essa parte aqui, é bem pequeno mesmo, Portugal. Portugal, você diz essa parte aqui, né? Mais ou menos aqui assim, de Ilhéus para baixo aqui, né? Em direção a sul. Não, de. Sabe onde tá Salvador? Hum. Lá na divisa contra o Sergipe. Esse Até pedaço Ilhéus. aqui é um pouquinho maior, mas a média é isso mesmo, tá? Portugal é muito pequeno e hoje 2020, tem ali seus 10 milhões de habitantes. Então, imagina como era 1500, né? Quantas pessoas Não, será que mas tinha em Portugal, né? 1500. Eram bem menos pessoas. Então, imagina você. E olha, o Brasil é o maior país com maiores estados, e esses países pequenos, que são menores que a gente, tamanho de área, né? Conseguiram Uhum. controlar muito mais o colônia do que a gente. Por causa também das rotas comerciais, né? Você teve, pois vocês estão começando a estudar em história, eu vi alguns conteúdos que vocês estão estudando história sobre colonização da América, esses negócios Professor, assim. essa aqui Oi, vai ser minha câmera. deixa eu ver aqui. Ah, certo, né? Eu tô vendo muita gente com a câmera desligada aí, gente. O que tá Estou acontecendo? comendo, professor. Ah, então vou voltar lá. Frescura, eu comi com a câmera ligada aqui, hein, poxa. Então, a gente tem aí o começo da colonização portuguesa nas áreas aí próximas ao litoral da região Nordeste, né? Tá ouvindo? Sim, sim, estou te ouvindo. Principalmente o pau-brasil, que era, como a gente falou, era como se fosse... Se aqui no Cerrado uma árvore muito comum é o piquezeiro, na Mata Atlântica era o pau-brasil, né? Então, no começo, você teve a exploração do pau-brasil, corta madeira, enche as caravelas e manda para Portugal. Enche os navios e manda para Portugal, para eles fazer tinta lá com a casca, a madeira do pau-brasil. Depois, quando eles perceberam que eles precisavam ocupar de fato, né, o que eles fizeram? Eles trouxeram, né, uma coisinha de nada chamada cana-de-açúcar e perceberam que plantando aqui
dava bastante, tinha uma produtividade muito grande. Então, eles começaram... Olha que legal! Então, eles falaram assim, opa, vamos encher o litoral da região Nordeste tudo de cana-de-açúcar. É a mesma Vamos fazer matéria, a engenho. mesma coisa, mesmo negócio lá. Senzala, Capela e... É o mesmo conteúdo. É a Casa da Moema, a Casa Grande, a Senzala. Senzala, Capela e o outro eu esqueci. É isso aí. Casa da Moinha. Casa da Moinha. Casa da Esse Moema. eu já falei. Não, Casa da Moeda. Casa da Moema eu já falei, doido. Casa da Moeda. Então, as fazendas com esses prédios aí que vocês falaram aí, começaram a se espalhar por vários lugares. Em da Bahia, Pernambuco, na Paraíba, em Alagoas, em vários lugares. É Casa do Engenho. Casa do Engenho. Então, em vários lugares, você tinha esses centros de produção de açúcar. E, por conta de você ter essa produção de açúcar, precisou o quê? Precisou construir portos. Para quê? Para que chegasse navios de Portugal, né? Ou navios holandeses também, tá? Portugal sempre teve uma relação muito grande com a Holanda, tá? Holanda? Holanda. Aí vai chegar uma época que os holandeses vão falar assim, opa, por que eu preciso de Portugal? Eu posso ir lá e pegar uma parte lá do Brasil e dominar lá e fazer o mesmo, né? Aí a gente tem Recife, tem o Guilherme de Nassau, que vocês não estudaram ainda, mas provavelmente vão estudar em história, tá? Que foi quando os holandeses ocuparam ali a região de Recife ali. E depois, um pouquinho depois também, os franceses ocuparam a região de São Luís lá, né? Então, Portugal, ele precisava ocupar essa região do Nordeste, né? E as principais cidades, centros comerciais da época, Salvador, Olinda, Recife, por serem portos para mandar esse açúcar para fora, se tornaram algumas das principais cidades. E depois, estão indo até hoje, como importantes centros urbanos, né, da região. Aí a gente teve, primeiro, essa ocupação na época dos engenhos, só na região da Zona da Mata, tá? Aquela faixa estreitinha, onde a gente tinha a Mata Atlântica, onde a gente viu que o clima era mais chuvoso, mais úmido, né? Então, no início, o pessoal ocupou só essa faixa do comecinho, né? Aí, com o passar do tempo, o pessoal foi chegando e falando assim, opa, tem um monte de gente aqui, como é que se a gente for criar gado aqui para alimentar esse povo, para plantar coisa aqui para a gente alimentar esse pessoal, a gente vai perder a área de plantação de cana-de-açúcar. Não tem aqueles lugar lá lá perto do Planalto da Borborema, lá, aqueles lugares lá, vamos mandar um pessoal para lá para eles criar gado lá, né? Aí a gente começou a ter a ocupação do interior, né? Começou a ter várias pessoas que levaram um rebanho de gado para lá. Opa, mais alguém chegou aqui? É o Luiz? É o Luiz. Chegou. Luiz chegou. Então, como eu estava falando para vocês, você tinha vários lugares lá que o pessoal começou a criar gado lá, tanto para carne quanto também para couro, tá? Bom dia, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. O professor saiu do slide. Saiu, voltei para cá. Meu celular descarregou. Então, Luiz, a gente está falando sobre o capítulo 11, tá bem? Começamos a falar sobre o capítulo 11, página 38, ok? Geografia. A gente está falando sobre a ocupação da região Nordeste, de como aconteceu lá nos primórdios, né? Página qual? Página 39, 40, né? A gente já está na página 40. Início da ocupação. Acabou de começar o capítulo?
Sim, sim. Falamos um pouquinho Esse é o aqui capítulo 11. sobre o capítulo 11 aqui, tá? Então, a gente tem aí essa região, tá? Ô, Da Luiz, Zona fica da de boa que a gente não Mata. perdeu muita coisa, não. É quase a mesma matéria de ontem de história. Até agora eu falei da ocupação, né? É bem parecida essa parte. Agora, daqui em diante que a gente vai idêntico. separar um Não, pouco. mas é porque a história precisa da geografia. E a geografia precisa da história. Entendeu? Então, aí, o que, que a gente teve? A gente teve, começando lá no Agreste, Enzo, lá no Agreste a gente começou a ter as criação de gado, para couro, para carne, a carne seca, né? Que o pessoal salgava a carne para ela conseguir, o pessoal conseguir levar para a região da Zona da Mata sem que ela estragasse, né? Então aí começou a ocupação dessa parte do interior. Até aquele momento, só a faixazinha ali da Zona da Mata. Com essa criação de gado, a gente começou a ver uma colonização, uma ocupação do Agreste da região Nordeste, certo? Então tá aí, primeiro parágrafo, né, da página 40, né? Aí, o que a gente começou a perceber? Como eu falei para vocês, você teve aí esse crescimento da indústria do açúcar, dos engenhos, como vocês falaram aí, da Casa Grande, Senzala, a grande o uso de mão de obra escrava, os escravos que vinham da África, né, contra vontades deles, os africanos, e chegou um momento que muita gente percebeu, muita gente no mundo, percebeu que Portugal estava ganhando muito dinheiro com açúcar. Falou assim, muitos outros países, né? Falaram assim, vou plantar também cana-de-açúcar, eu tô vendo que Portugal tá ganhando rios de dinheiro. A Inglaterra começou a plantar açúcar nas colônias dela, a Espanha também começou a plantar, né? Aí o que aconteceu? O preço do açúcar caiu. Isso, teve a crise financeira. A crise financeira. Então, o açúcar começou a entrar em declínio, tá? Os senhores de engenho não tinham mesmo os lucros que tinham antigamente. E começou a ter no Nordeste outro, lá em 1700, 1750, 1780, 1800, começou a ter a plantação de algodão. Por quê? Do outro lado do Oceano Atlântico, lá na Inglaterra, estava começando um negócio chamado Revolução Industrial. Era o quê? O pessoal percebeu que se eles colocassem máquinas para trabalhar, eles poderiam acelerar a produção deles. Eles poderiam fazer potes de cerâmica, talheres, colheres, garfos, pregos, de forma mais rápida, né? E dentre esse monte de fábrica começou a aparecer lá na Inglaterra e também na época que era, depois virou a Bélgica, começou a surgir as fábricas têxteis, fábricas de produção de roupas. E tinham qual matéria-prima? O algodão. Então, na região Nordeste, começou a ter várias e várias lavouras para produzir algodão, né? E esse algodão para ser mandado para as fábricas na Inglaterra e também na Bélgica e depois em outros lugares que foram acontecendo. Aí, a gente começou a ter essa plantação de algodão na Zona da Mata, no Agreste e em alguns lugares no Sertão. Ou seja, a gente teve uma maior ocupação ainda do interior do Brasil, ou do interior da região Nordeste, né? Crescendo cada vez mais. Aí, o que o pessoal achou? Nossa, tá cada vez mais longe, né? 500 quilômetros até chegar lá na fazenda de algodão do seu Enzo, né? Como é que a gente vai fazer
para pegar esse algodão lá da fazenda do Enzo e trazer para o porto aqui no Recife. Aí chega o Luiz e fala, vamos construir uma ferrovia, né? Fica mais rápido, carrega mais, né? Mas o Luiz falou assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para construir ferrovia não, como é que eu vou fazer? Aí ele chama o Igor empresário inglês, falou assim, não, eu empresto dinheiro para vocês construírem a ferrovia. Vocês só depois vai me pagando aí, com juros aí o empréstimo. Nossa. E foi assim que surgiram as primeiras ferrovias na região Nordeste, com empréstimos de pessoas estrangeiras, tá? Capital estrangeiro, para construir tanto as ferrovias, quanto também aumentar os portos, né? Para transportar esse algodão que estava vindo lá do interior de outras áreas na região Nordeste para mandar para a Inglaterra, certo? Então você teve aí o que? Uma ligação. Deixa eu ver aqui, alguém chegou? Uma mensagem aqui. Não. Vamos voltar para lá. Então você teve aí o quê? O surgimento de uma rede de transportes interligando Olinda com Salvador, com o interior do sertão, com a região da Agreste, né? Além das ferrovias, também começaram a construir estradas melhores para escoar essa produção lá do interior, exploração de algodão, e aproveitando também a produção de carne, né, de alimentos, para o litoral, para ou abastecer, né, alimentar as pessoas do litoral ali, das cidades, Recife, Salvador, porque desde aquela época, essa parte da zona da mata que a gente vê, a parte do litoralzinho, é a mais ocupada da região, ou para vender para fora também, certo? Então, quarto e quinto parágrafos lá na página 40. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Enzo. Terceiro e quarto? Ou quarto e quinto. Quarto e quinto. Né? Agreste foi povoado a partir de 1850. Tá bem? Tá? Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? Tá tudo certo? Tudo bem? Não? Tudo certo? Podemos passar adiante. Obrigado, professor. Uma boa aula. Tchau. Até a próxima sexta. Por quê? Dado. Não, calma. Hoje estudou a matéria. Vamos lá. Aspectos econômicos, tá? Então você teve aí essa coisa toda, algodão, açúcar, carne, couro. Oi, pode falar. Qual que era o parágrafo? Buscar uma marca-texto. Aí na página 40, o primeiro, o quarto e o quinto parágrafo, certo? O primeiro, o quarto e o quinto parágrafo. Uai, pessoal, por que você botou? Ah, tá. Então aí com essa mudança toda aí, a região Nordeste, ela teve a população começou a crescer, e a partir de 1930, esqueci de falar também, que lá por 1870, 1880, começou lá no sul da Bahia, começou o plantio de cacau lá, nessa região, né? Porque o pessoal o pessoal lá na Europa começou a querer comprar tudo quanto é tipo de semente de cacau para fazer chocolate, né? A gente vê muito falar sobre chocolate belga, sobre chocolate suíço, chocolate dinamarquês, só que não tem um pé de cacau na Europa, né?
Sim, Copenhague. Né? Peraí, A marca Copenhague não é por acaso, não. professor, mas esse chocolate, eles são feitos lá, né? Porque eles importam e Mano, fazem, o chocolate de Uhum. lá é muito melhor. não é, professor? O chocolate de lá, eles um pouquinho melhor, por quê? Porque o chocolate, ele mais ou menos, ele derrete ali a 34, 30 graus, assim. Então, aqui no Brasil, nosso verão aqui, ele castiga bastante o chocolate. Então, se a gente pegasse um chocolate in natura, como eles vendem lá, e colocasse aqui, ele ia derreter. Na França, você chega em algumas lojas, da mesma forma que você chega aqui em alguns lugares e vai no verdureiro e compra alho, compra verdura assim, e vai colocando no saquinho, tem algumas lojas lá na França que você faz isso com chocolate, né? Mas por causa da temperatura, né? Então, o nosso chocolate aqui, para ele ser vendido aqui, a gente tem que colocar outros ingredientes, principalmente alguns tipos de margarina, para ele conseguir suportar a temperatura e não derreter, né? Então, por isso, não é que o chocolate deles seja melhor, é porque o chocolate deles lá tem menos misturas E tem do mais que o gosto. nosso. Chocolate. Porque o nosso aqui, por conta para ele aguentar a temperatura, ele precisa misturar um monte de coisa para ele não derreter Oh, e na prateleira do o supermercado. meu tio, ele tava em Portugal, aí ele voltou nessa pandemia. Uhum. As barras de chocolate era dessa grossura. Só que quando foi no avião, já que aqui era muito quente, elas derreteu tudo. Uhum. Aí as O disse que chocolate era um deles. pouquinho melhor. É porque o Não, chocolate deles não precisa ter Essa ingredientes para. pra grossura. Colômbia, o professor, meu pai foi pra Colômbia, ele trouxe um chocolatinho pequenininho, ele trouxe uma caixa inteira de chocolatinho pequenininho. Uhum. Aí pra você ver a gostosura que era aquele chocolate, tinha caramelo no meio dele, aí tinha caldo de uma fruta lá, ficava mó bom. É porque assim, o cacau, o pé de cacau, ele é uma planta natural da floresta amazônica. Ele é da região da Amazônia, da floresta tropical ali. O povo que mora Colômbia, lá, que ela é tipo, como é que eu vou falar? Tem tipo. que chupar ele e a semente eles jogam fora. E a semente que faz o cacau. Não, Aí eles comem um negócio amarelo. Amarelo não, é branco que fica em volta. a polpa, né? Não sei se vocês já chegaram a estudar sobre os incas, os maias, os astecas, esse pessoal aí. Sem você, Eles... Comigo? não Foi foi? com a... Que? A Foi Kemi. com a Kemi. Que, A Luiz? gente... Que viagem é essa? Que? Eu não sabia que Em geografia, a gente fala um pouquinho sobre esse pessoal lá no 8º ano, quando a gente fala sobre o continente americano, né, como um todo, né? E eles pegaram as sementes do cacau, os maias e os astecas, não, os maias e os astecas, principalmente, e saíram espalhando por toda a América, ali, América Central, México, Guatemala, Costa Rica, e os portugueses, já brasileiros também, eles perceberam que se eles pegassem essa semente de cacau lá da Amazônia lá e plantassem, por exemplo, lá perto de Porto Seguro, em região de Mata Atlântica, por conta do clima ser bastante chuvoso, também daria certo, né? Então, lembra que no capítulo passado a gente falou que no sul da Bahia tem várias regiões de Mata Atlântica justamente por conta da plantação de cacau, né? Porque o cacau é uma planta que não gosta muito de sol, né? É uma planta que tem uma Nossa, vegetação em então. cima e ela cresce embaixo, né? Então, por conta dessas plantações de cacau em 1890, 1880, 1900, que a gente teve algumas regiões da Mata Atlântica lá no litoral sul da Bahia ainda preservadas por conta da
desse plantio de cacau começou lá na região de Ilhéus para baixo, de Ilhéus até Porto Seguro ali, Itabaiana, aquela região ali do sul da Bahia, né? Por conta justamente dessa exploração do cacau, né? Mas aí, 1930, o Brasil começou a se industrializar, tá? O café até 1930, era o principal produto do Brasil. O Brasil dependia muito da exportação de café para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, né? Só que aí teve uma crise mundial, uma crise econômica muito grande, mundial, e o pessoal parou de comprar café, né? O pessoal parou de comprar café e agora, fazendeiro de café endividado, começou a industrialização no Brasil, tá? Mas não na região Nordeste, na região Sudeste e um pouquinho na região Sul. Então, a região Nordeste, ela ficou meio que, o pessoal, os fazendeiros, os políticos, todo o pessoal da região Nordeste falou assim, o que a gente faz? O pessoal tá ficando industrial lá embaixo, a gente está aqui vendendo cacau, que o pessoal não está comprando tanto agora por causa da crise econômica. A gente está aqui, tem umas lavouras de cana-de-açúcar aqui também, só que não vende tanto que nem antigamente, né? Então, você teve, principalmente, durante esse período, a intensificação de produção de alimentos na região Nordeste, carne, arroz, feijão, né? E várias pessoas começaram a sair do Nordeste do Brasil e ir, principalmente, para a região Sudeste, né? Começou aí esse movimento de pessoas indo para São Paulo, indo para Santos, para Rio de Janeiro, tá? Pessoas do região Nordeste. Porque o pessoal não tinha emprego na região Nordeste, né? Teve a construção de Brasília também, então várias pessoas vieram aqui também para Goiás, para o Distrito Federal, tá? Então, foi só um pouquinho depois, da 1960, 1900, que o governo federal e o governo dos estados, o governo da Bahia, o governo de Pernambuco, falaram assim, opa, a gente precisa desenvolver o Nordeste aqui, né? Porque o Sul está cheio de indústria lá, o Sudeste também, o que a gente vai fazer aqui? Então, começou um processo de desenvolvimento econômico da região Nordeste, né? A criação de vários polos de desenvolvimento, seja industriais, seja agrícolas, tá? Então, aí, vamos lá. Vamos grifar aí no último parágrafo da página 41. Peraí, que eu fiz errado aqui. Tá. Estava lá aí na página 41. Vamos grifar aí o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, tá? Na página 41. Tá? Primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Primeiro, segundo e terceiro. Nossa. Primeiro, segundo e terceiro. Né? Que fala em quando a região Nordeste passou a ser um grande fornecedor de alimentos para o resto do Brasil, Sudeste, né? Principalmente para o Sudeste. E aí, esse indústria e infraestrutura, vocês vão grifar as 7 primeiras linhas desse parágrafo aí. Ô, né? professor, eu tive essa dúvida tem um tempo. Quando que os caras decidiu que ia ser uma certa divisão? Tipo Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul. Essa divisão aí, essa divisão que a gente conhece hoje, ela é meio recente, ela tem uns 30, 40 anos mais ou menos. Você teve outras divisões do Brasil. Teve Não, mas
os caras dividiu só porque era uma pessoa ia ficar com cada lugar? Não, então, Luiz, era para ficar mais fácil de você assim, o governo federal, né, o presidente conseguir comandar melhor, né, saber assim, ó, eu vou mandar 500 milhões para essa região aqui de recursos, 500 milhões para lá, 250 para essa daqui, né? Então, essa regionalização política, ela foi justamente para ajudar as pessoas, os governantes, né, a distribuir melhor os impostos, né? Tá, entendi. Né? Professor, antes o Tocantins era com Goiás, né? Sim. O Tocantins fazia parte da região centro-oeste, né? Que tinha até outro nome. Tirar, porque a região, a outra lá é gigante demais já. O Tocantins? Não, a região lá. O norte. Já é grande demais. Pois é, o norte. O estado do Tocantins, ele desenvolveu bastante depois da separação, né? Porque imagina o pessoal lá da pontinha do estado, lá à distância que eles estavam de Goiânia, que era a capital. Então, atrasava bastante. Depois, quando separou, né, o estado do Tocantins passou a se desenvolver bastante. E hoje é um dos estados ali do Brasil que mais tem empregos, tem maior desenvolvimento, né, depois que ele se separou de Goiás. Então, lá, e grifaram aí, nesse indústria e infraestrutura, né, essas 7 primeiras linhas aí, que fala da criação da Sudene, tá? A Sudene... Professor, já vai acabar esse capítulo? Felipe, o ventilador. Hoje? Não, hoje não. Hoje a gente vai só até metade. São 4 páginas. São 4 páginas e a gente termina o capítulo. Bom, eu tinha dividido ele em 2, né? Vamos ver, quem sabe. Professor? Quem chamou? Eu. Pode falar, Felipe. Eu queria perguntar uma coisa, porque, não sei, parece que 100 e alguns anos atrás teve uma noite, esqueci o nome, foi no dia 24 de agosto, o senhor sabe o nome? 24 de agosto. Pois é, eu não lembro o nome, mas foi uma noite que eles saíram matando uma vila inteira. O curioso, professor, é no mesmo dia do meu aniversário, dia 24 de agosto. 24, não sei. Não era aquela revolta lá que o Zumbi dos Palmares comandou lá, não? Que eles matou os senhores do engenho tudinho? Não, parece que foi os senhores de um reino, eles saíram matando o povo tudo. Caraca. Não, de cabeça não. Professor, e é no dia 24 de agosto que aquilo aconteceu. Eu nasci no dia 24 de agosto. E o dia 24 de agosto é seu aniversário. Não tem nenhuma coisa né, legal no meu aniversário, que é 1º de dezembro. Só fica no meio da semana, então... É o primeiro dia do último mês do ano, hein? E esse sábado... Não, professor, só tem um probleminha. Só dá em meio de semana. Eu vi o que o Luiz falou. Não tem nada que acontece. Você viu a conspiração? Não, conspiração não. Que o povo tá falando que o Donald Trump ia morrer ontem. Donald Trump vai viver muito tempo. É porque sabe Simpson? O povo fala que o Simpson prevê o futuro, né?
Que É eles acham um monte de mesmo. cena. Nota de Aí, 200. Do aí, caixão. nota de 200. Aí, Aham. numa parte do desenho todo, Donald Trump no caixão. Aí um monte de boato lá no Facebook Caraca, olha o tanto de que coisa o que Donald aconteceu ia nesse morrer dia dia. 27. Nossa, tudo É isso. porque assim, o Simpsons já tem mais de 30 anos já. Então eles já fizeram tanto episódio, então que de vez em quando uma coisa que eles fizeram acaba acontecendo. Eles previam que Você o sabe, Neymar ia já se explicou lesionar. isso. Eles É, previam que o então, Neymar ia se lesionar, que a Alemanha ia ganhar. pois é. É. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Dia 24, Então, olha que Visigodos, tanta coisa. Vândalos, Peraí, Tessalônia. isso é tudo 24 de agosto? Hã? Isso é tudo 24. dia 24 de agosto? Isso, Pesquisei 24 de 1º agosto. de dezembro. Tem alguma Casamento do coisa. Rei Português. Professor, Aqui, ó, talvez. Não, isso aqui é peste bubônica. Caraca, a peste bubônica nasceu no dia 24 de agosto. Beleza. Não, isso aqui é a marca. É um dia lá que começou lá. Ela veio Ah, vários meses, vários Felipe, anos. isso não tem nada a ver com peste bubônica, não. Né? Tá bom, aqui. ali em cima fala de guerra, não fala não. professor, Guerra Peninsular, espanhóis britânicos, cerco de Cádiz. professor, você viu lá em cima? Início da Primeira Guerra Mundial. Tá me tirando. Não, foi 24 de agosto, não, foi? Cadê? 1914. Embaixo Não, termina a Batalha de Segunda, Esther. ó, Primeira Guerra. A segunda tem 1944. Cara, Começa o ataque a Paris. Caraca, Felipe, seu dia de aniversário é amaldiçoado. E as tropas Não, mas aliadas se começaram a depois vocês atacar pesquisam Paris. o dia do aniversário de vocês. É porque tem tanta coisa na história que acaba que qualquer dia tem Quando várias. você pesquisou aí, professor? Hã? É o dia. Anota aí para vocês pesquisarem depois a data do aniversário de vocês, por exemplo, 15 de março. 15 de março na história. Aí vocês vão ver os acontecimentos que tiveram ao longo de 2.000 31. anos, 3.000 Vou anos. colocar um aniversário 31 de agosto, história. Vamos continuar aqui, então? ô professor, mas posso falar? Pode falar. O Luiz aquela hora falou assim, nada de legal aconteceu no dia do meu aniversário. Nada de legal, matar uma vila inteira, foi legal, Luiz? Não, no meu, criança. Não, pois é, então, você falou que nada de legal, então isso é legal? Não, eu falei no meu aniversário. No No meu. dele. Depois vocês pesquisam e me falam para mim, né, na aula que vem. Professor, mas como é que você pesquisou? Você pesquisou, assim, acontecimentos históricos no dia 24 de agosto? Pode ser também, né? Aí Ô, acaba aparecendo. professor. Vamos lá, oi. Vamos Ó, continuar. primeiro do 1º de dezembro, dia da Imaculação Conceição, Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos e sua abolição, Dia Olha. Mundial dos Rios, Dia Europeu do Enoturismo, Dia da Produção Nacional, Enoturismo. Dia Mundial da Religião. Tem mais? Não, tem não, acabou. Aí tem muito. Felipe. Ó, dia do tráfico na igreja aí, ó. Ó, o meu foi a transferência da capital do Brasil, Império de Salvador, para o Rio de Janeiro, a descoberta do planeta Netuno, fundação da Uberlândia em Minas Gerais. Por que o meu filho tem essas coisas, mano? Aí, ó. Foi quando o Malásia. Salvador deixou de ser o centro político do Brasil, né? Quando o João VI fugiu de Portugal correndo do Napoleão e chegaram em Salvador, falaram assim:
Poxa, Salvador, cidade grande aqui do Nordeste, mas assim, ser a capital do Império Português, né? Vamos para o Rio de Janeiro. Ô, professor, você sabe, Seria lá a Mas vamos lá. restauração da professor, aqui tá independência. falando que a Universidade de Greifswald, sei lá como é que fala esse nome, é fundada como a segunda universidade mais antiga do norte da Europa. Cartazes anticatólicos aparecem em Paris e em outras cidades apoiando a posição de Eurico Zwinglio na missa. A supernova Kepler é observada na constelação. Tá, esse nome que eu não sei falar. O rei francês Luís é coroado na Catedral de Reims. Guerra Revolucionária É o Luiz, Americana. esse é o Luiz IV, Luiz VI, Nós é Luiz, mano, que nós é é o rei. Luiz, né? O Luiz túmulo do Felipe é faraó Sete I é descoberto. Tem um monte de coisa aqui. um monte de coisa. A Depois vocês arca é pesquisam. incorporada como Radio Corporation of America. Al Capone é condenado por sonegação de imposto de renda. Albert Einstein foge da Alemanha nazista e se muda para os Estados Unidos. Olha quanta coisa tem legal. Ô, Então vamos lá. professor, eu achei Superintendência aqui. Regional do Desenvolvimento do Nordeste, a nossa SUDENE, tá? No região norte a gente teve a SUDAM, tá? E na região nordeste a gente teve a SUDENE, que foi o quê? Foi quando o governo falou assim, agora a gente tem que desenvolver o Nordeste. Não importa como, a gente vai despejar dinheiro, vai criar rodovia, vai criar porto, vai criar aeroporto, para fazer com que a região Nordeste esteja integrada ao resto do país, tá? Começou aí em 1959. Foi a primeira. Depois teve vários outros programas ao longo dos últimos 60 anos que criaram a infraestrutura que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje na região Nordeste. E uma das principais formas de incentivo foi a isenção de impostos, tá? Para o desenvolvimento da região Nordeste. Como é que funcionava isso? Eu, prefeito de uma cidade, prefeito de Recife, chegava para o governador e falava assim, governador quem tem que é o governador? Governador o Enzo. Governador Enzo, a gente precisa trazer umas fábricas aqui para Recife, né? Vamos fazer assim, nós vai dar 20% de desconto de ICMS para as fábricas que vêm para cá. O governador topou e a notícia se espalhou pelo Brasil, né? Aí, uma fábrica de garrafa plástica lá em São Paulo, né? Fábrica da Mariana, ficou sabendo. E o que ela fez? Vou abrir uma fábrica em Recife. Estão dando isenção de imposto lá. E várias fábricas vieram para a região Nordeste por conta disso, dessa redução de imposto. Empresa de garrafa plástica, empresa de alimento, frigorífico, até fabricante de carro, né, montadora de carro, acabaram indo para a região Nordeste, né, por conta dessa isenção de impostos. Que vocês vão, quando vocês forem estudar em histórias, vocês vão conhecer esse episódio como guerra fiscal, tá? Que era cada um dos estados dando cada vez mais incentivos para chamar mais fábricas, né? Vem para cá, vem, instala sua fábrica aqui em Salvador que eu vou te dar um terreno aqui. Você não vai precisar pagar o terreno para construir sua fábrica aqui. Vem aqui para Fortaleza que você vai ter 20% de desconto durante 3 anos da conta de luz. E foi assim. Aqui a região Nordeste começou a se industrializar, a ter cada vez mais indústrias, certo?
nesse momento aí. E também começou a atrair empresas de outros países que observaram essa oportunidade de abrir fábricas pagando menos impostos, com muita mão de obra, tá? Mão de obra barata, né? Trabalhadores que, como não tinham tanto emprego, receberiam, eles poderiam pagar salários menores, que iam encontrar pessoas para trabalhar nessas fábricas. Então, você teve aí o crescimento da indústria na região Nordeste e, por consequência, também a expansão, o crescimento das cidades, certo? Então, vamos lá, primeiro, terceiro e quarto parágrafos aí na página 42, tá? Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre algumas indústrias que se desenvolveram aí, tá? Professor, Intervalo? Primeiro, Intervalo? segundo... Vamos, né? Vamos fazer intervalo, 9h10 já quase. Nós Vocês tomam café? eu tenho que ir lá comprar meu 20 saguatinho, meu minutos, hein, curso. professor? 9h30, por favor, né? 20 minutos, hein? Se for Então humilde, vamos dá grifando aí. Se Então for vamos mais Já grifando grifei. aí. Já grifei. Eu olhei. Primeiro, já Quem não grifei. olha no slide terceiro grifa. e quarto parágrafos inteiros na página 42. Quando a gente voltar, a gente continua falando sobre essa expansão da indústria, Eu já né, grifei. na região Nordeste, ok? Então, aqui, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Já grifei. Posso sair ou tenho que esperar todo mundo grifar pra sair? Vamos lá, então. Alguém tem alguma dúvida até agora nessa parte? Não, ninguém. Mariana, Júlia, Maria Clara, tem alguma Não. dúvida? Felipe, Laila. É raramente as meninas falam no microfone. Bem raro. Eita, farpou. A gente não tem muito o que conversar com vocês. Então, meninos, vamos fazer um intervalo Pelo então menos. agora, tá? A gente conversa da matéria. Falou, vou comprar cookie gigante. Vamos lá, Falou. 20 minutinhos, tá bem? Eu vou ver alguma coisa ali. Alguma coisa ali, eu vou ver com meus olhos. 20 minutinhos, aproveita para tomar café, Já fazer um tomei. lanche, Tchau. tá? Vou jogar um CSGO Mobile. 20 minutinhos a gente volta, certo? Pessoal, me expulsa daí porque eu quero tudo bom. Seu computador, tá? Provas do Vai ser esse mesmo link, tá? Mas eu vou mandar, quando a gente voltar, eu vou mandar o link de novo para vocês, certo? Alguém tem alguma dúvida, Felipe? Ficou? Não? Mariana? Tem alguma pergunta? Tchau, até daqui a pouco. Tchau, professor. Tchau, até daqui a pouco.